mas ela já nos acompanha, ou nós a acompanhamos já há muitos anos, porque o livro que ela escreveu, dissertação, não é bicho-papão, embora para muitos é bicho-papão. Esse livro nos acompanha em seminário de dissertação, em várias discussões, nós como professores do mestrado. Uhum. Professora Simone, nós somos uma faculdade muito pequena, sediada na cidade de Pedro Leopoldo, pequena no tamanho, mas a capilaridade, nós temos alunos do Brasil inteiro, né? Essa é uma característica da nossa faculdade, de trazer para o nosso convívio alunos do Brasil todo, e nós estamos perto do aeroporto de Confins, então isso facilita muito, né? Estamos no vetor norte, facilita muito essa vinda dos alunos para cá. A faculdade chama-se Faculdade Pedro Leopoldo, ela é uma das mantidas da Fundação Pedro Leopoldo, e temos também uma escola de formação técnica gerencial. Então, a expertise da FPL em administração é muito grande, porque temos o segundo grau, temos a graduação, o professor Samuel é o coordenador do curso de administração, temos vários cursos de pós-graduação lato sensu, e o nosso mestrado, eu, professor Luiz Rodrigo, pelo menos que eu estou vendo aqui na minha tela, né? Eu, professor Luiz Rodrigo, professora Celeste, professora Heloísa, somos professores do mestrado profissional em administração. Por isso é que o seu livro nos acompanha. Embora o que eu disse para vários alunos, que convidei para vir hoje aqui também, o seu livro ele serve para qualquer trabalho acadêmico, para desmistificar, né? Um pouco a questão do trabalho acadêmico, porque ele traz, primeiro, uma linguagem muito acessível, e traz alguns pontos muito importantes que, com certeza, você vai nos apresentar. E nessa tarde, né, nós temos a procuradora institucional da FPL, professora Vanina, que também. Gente, eu só estou apresentando que eu estou vendo meu. Mas, primeiramente, para dar boas-vindas a você, eu vou convidar os dois alunos do mestrado que estão, nesse momento, no seminário de dissertação, numa disciplina que eu estou dando pela manhã, estávamos juntos até 13 horas, então a aluna Cláudia Braga e o professor também aluno Wilson Enes, para dar as boas-vindas a você, porque depois eu vou passar a palavra para a professora Maria Celeste Reis Lobo, que vai ser a moderadora dessa tarde. Tudo bem. Cláudia. Boa tarde a todos, mais uma vez. Boa tarde, Simone. Um grande prazer estar aqui nessa tarde de sábado com todos vocês, principalmente com você, Simone. Então, meu nome é Cláudia Rodrigues Braga, eu moro em Nova Serrana, mais especificamente no distrito de Boa Vista de Minas, e sou mestranda da FPL, estou cursando a minha última disciplina, que é o seminário de dissertação, com a professora doutora Esteliane Genon, e queria falar para vocês um pouquinho dessa pessoa, né, que faz parte já há um bom tempo da minha vida, através da obra dela, que é a Simone Pessoa. Então, a Simone, ela é nascida em Sobral, no Ceará, reside em Fortaleza, é casada já há bastante tempo, tem 3 filhos, é avó, ela é graduada em administração, tem especialização em biocêntrica e é mestre em administração de empresa. E também, como não poderia deixar de ser, é uma grande escritora. Obrigada. Então, ela escreveu essa obra maravilhosa, que é Dissertação Não é Bicho-Papão, onde, com uma linguagem extremamente leve, clara, didática mesmo, ela desmistifica, né, os trabalhos de conclusão de curso, não importa se é uma monografia, uma dissertação, uma tese, né, ela fala para todos os públicos,
E oxalá que todas as instituições de ensino venham um dia a adotar como sendo de leitura obrigatória essa obra, principalmente para os alunos da graduação, que é onde eu acredito, e aí eu falo por experiência pessoal, é onde começa o grande medo, o grande receio de se inscrever, né, um trabalho de conclusão de curso, porque parece que é um esqueleto que vai sair do armário e agarrar a gente pelo pé a qualquer momento. Então, eu brinco que existe uma Cláudia antes do dissertação não é bicho-papão e uma Cláudia posterior ao dissertação não é bicho-papão. Oh, que lindo ouvir isso. Porque, para mim, especificamente falando, para mim, eu descobri com a obra da Simone que é uma aventura que eu vou viver ao escrever a minha dissertação. Uma aventura que é extremamente subjetiva, independente do mestrado ser profissional ou acadêmico, só eu vou poder escrever essa aventura, só eu vou poder viver, ninguém vai poder viver ela por mim. Então, que não é uma coisa para me ficar com medo, com receio, perdendo noite de sono, mas sim para mim viver como uma grande aventura, porque é o que é. E ela coloca isso de maneira muito, muito clara no livro dela. E ela tem prêmios literários que ela ganhou, tá? Prêmios nacionais, inclusive, né, com a obra Batizada pelo Sol, Festejada pelo Vento, Contos de uma Praça, Portugal. Todas as obras da Simone estão no site dela, que eu coloquei aí, que é o www.simonepessoa.com.br. Quem quiser conhecer, eu tenho certeza que todas as obras dela são da mesma competência do Dissertação Não é Bicho-Papão. Ela também tem obra escrita voltada para a empresa, né, para a área de administração, e tem também obra literária infantil, ela é poetisa, ela escreve crônicas, contos, ensaios, roteiros. Então, é uma escritora bem completa, né, que nós temos hoje o prazer de receber. Quero, de antemão, agradecer de coração a sua generosidade de participar com a gente hoje, Simone. Agradecer a presença de todos, aos meus convidados. Eu não estou conseguindo ver todos, então eu agradeço, tá, a todos. E é isso. Então, agora eu passo a palavra para o meu colega de turma, Wilson Enes. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Mais uma vez, cumprimentar a todos, dando as boas-vindas, cumprimentar a instituição Pedro Leopoldo na realização desse evento. É uma grande honra para todos nós, Simone, estarmos aqui neste momento com vocês. Gostaria de agradecer à Universidade do Estado de Minas Gerais, o campus da cidade de Cláudio, o qual eu também ministro aulas, faço parte da coordenação. Gostaria de agradecer os alunos que estão presentes, a professor José Marcelo, que exerce a coordenação do campus junto comigo, a presença da nossa diretora Valdilene Machado, prestigiando o evento, né? Conhecendo um pouco mais sobre a Fundação, que é uma instituição de peso, e conhecendo um pouco mais sobre uma autora extremamente capacitada, extremamente contributiva, né, para a educação, como a Cláudia muito bem disse antes. Então, que nós tenhamos um excelente evento, uma proveitosa tarde, e eu passo a palavra agora para a professora Celeste. Muito obrigada. Muito obrigada à professora Esther, a Cláudia e ao Wilson, que fizeram ótimas apresentações. A gente já, pelas palavras da Cláudia, realmente a gente já conhece muito mais da vida, inclusive da Simone Pessoa, não é isso? Do que consta no próprio livro.
Seja muito bem-vinda, viu, Simone? Muito obrigada, gente. Eu queria falar um pouquinho desse seu livro aqui, só o seguinte, nós nos encontramos, você não vai lembrar disso, há 16 anos atrás, no seu lançamento deste livro no Enampad. E aqui eu tenho a sua dedicatória, você me entregou pessoalmente, eu estava lá no lançamento do Que livro. maravilha! Olha só, Celeste, que este livro possa ser útil na sua atuação acadêmica e possa inspirar os seus orientandos. Com um abraço, Simone. Que maravilha! De 2005. Tem 16 anos que eu adoro o seu livro. Que surpresa! Eu vim do congresso e a sua apresentação, quando se lançou o livro, no Enampad, gente, foi tão positivo. Você, no seu livro, feita a Cláudia, chamou muito bem a atenção, ele é um livro otimista, e eu gosto disso. Você fala em comemorar cada etapa. Eu falo isso o tempo todo com os meus orientandos. Não tem que comemorar quando defendeu a dissertação ou o doutorado, não. É cada etapa que você vence. Tem que comemorar. A vida é feita de pequenas comemorações, não é verdade? Então, o seu olhar positivo me encantou e eu tenho 16 anos, eu voltei de lá, eu dei seminário de dissertação muitos e muitos anos, e esse livro nos acompanhou. Então, você fica vendo que você semeou, né, no Brasil todo, porque lá naquela Ampad tinha muitos professores, muitos estudantes. Eu sou um exemplo disso. Então, tem 16 anos que eu tenho o seu livro aqui, cheio de grampinhos, entendeu? A gente usa assim, os grampinhos para coisas, assim, pequenas coisas, a família, várias coisas que são importantes quando a gente está elaborando a dissertação. E a Cláudia chamou muito bem a atenção disso, né? De como o livro é interessante e ele é otimista. Ele traz para a gente o que é para mim de verdade. Você fazer uma dissertação ou fazer uma tese de doutorado é o início de um desafio que você deve abraçar com otimismo e com garra. Mas seja bem-vinda mais uma vez, viu, Simone? E, 16 anos depois, eu pratiquei isso que você falou aqui, ó, ser útil na sua atuação acadêmica. Foi muito útil. Obrigada, Simone. Maravilha, maravilha. Por favor. Que emoção, viu? Eu realmente fui surpreendida, viu, professora Celeste? Eu não esperava, para ser sincera, realmente eu não lembro, porque lógico, há 16 anos atrás eu fui realmente no Enampad, mas eu sabe que tantos anos a gente acaba que apaga muitas coisas, né? Tá certo. Na vida, e então, assim, mas que bom, que semente frutífera essa do Enampad com vocês, professora Celeste, e poder estar aqui reunida assim, com esse grupo seleto de professores, de acadêmicos que encontram valor na nossa obra. Isso é muito gratificante. Eu falei exatamente isso para a Cláudia, que para mim era um prazer muito grande estar podendo aqui compartilhar esse momento, falar com franqueza, com abertura, com a simplicidade que vocês, de uma certa forma, já perceberam no próprio livro, né, que eu não sou uma acadêmica típica, eu sou uma acadêmica que vivi a academia e que tirei muitas lições e que isso me inspirou realmente a escrever esse livro, no intuito de ajudar as outras pessoas que realmente a gente sabe que tem gente que sofre, que desiste, que usa outros subterfúgios, outros expedientes para galgar o seu diploma. Então, assim, eu senti que precisava dar essa contribuição de coração, assim, com abertura
e com simplicidade que pudesse acessar a qualquer pessoa. E graças a Deus, realmente essa obra, eu encontrei aqui na casa da minha nora, do meu filho, um exemplar que eu estou em São Paulo, eu disse, eu não vou nem poder olhar o livro, mas encontrei aqui, já bem velhinho, inclusive com muitas anotações minhas, de que tem algumas revisões a serem feitas, mas enfim, então, eu quero dizer para vocês que esse livro, que é um filho, todo livro acaba sendo um filho, porque a gente gera, né, a gente gesta, a gente pare, a gente acompanha como um filho. Então, esse livro ele já me deu muitas alegrias. Eu tive notícias dele do Brasil inteiro, estudantes do Amapá, da Amazônia, do Rio Grande do Sul, de vocês, de Brasília, do Nordeste. Então, eu senti que ele atingiu o objetivo, que é exatamente levar esse conteúdo e mostrar, como bem colocou aqui a Cláudia, e acho que a professora Esté também, assim, que esse livro é uma aventura, é uma possibilidade de você se enxergar numa aventura saborosa. A possibilidade de ser uma coisa saborosa se você se permite, se você se entrega, se você faz um mínimo que, assim, diferentemente do que muitos pensam, né, que tem que parir do nada, uma coisa assim, etérea, é muito intuitiva a construção de um trabalho acadêmico, né, um TCC, um trabalho de conclusão, na medida em que você entra por inteiro no processo, né, quando a gente faz uma coisa que a gente se entrega, sem exageros, né, tem um poema de Fernando Pessoa que eu gosto, assim, sempre de no final declamar, que eu adoro, mas eu posso aqui inverter e falar para vocês, aquele poema do Fernando Pessoa que diz assim, para ser inteiro, para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és em tudo o que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Então, eu acho que esse livro, ele tentou sintetizar esse sentimento dessa vontade de ser grande de uma forma natural, né? De uma forma de uma entrega sem exageros e, ao mesmo tempo, sem excluir o que a gente tem. Porque muitos, eu observei na minha experiência de mestrado, que vocês, quem já leu o livro aqui, sabe, conhece, é que muita gente não entra de cabeça, não se exclui, não se coloca de verdade. Entra, não faz de conta, uma situação assim muito superficial, que não se permite, bloqueia, e isso cria realmente um monstro, né? Essa imagem aqui, uma das primeiras imagens do livro, é exatamente a dissertação, um gatinho gostoso, que precisa de carinho e cuidados, mas se você não se entrega, não faz a sua parte, ele se torna um monstro assustador, né? Então, esse livro ele teve essa proposição de desmitificar mesmo, de mostrar, olha, vai lá, tenta, se coloca, faz um mínimo. Eu tracei um roteiro, eu fiz reflexões, né? Eu preparei até uma apresentação aqui, mas eu creio que vocês já têm o livro. Acho que é importante, tem muita gente que não leu, sim. Então vou fazer, com licença aqui, tá? Só um minuto. Com licença, vou abrir aqui. Pode compartilhar a tela, Simone. Tá certo, eu vou botar aqui uma janela aqui, deixa eu ver aqui. Eu sou neófita em apresentação pelo Meeting, mas vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Transferências. Oi. Só um instante aqui que eu vou localizar a apresentação, que agora, nesse instante, eu não estou enxergando, mas... tá aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Eu não estou enxergando aqui o arquivo. Deixa eu ver.
Só um segundo, gente. Eu até ensaiei puxar esse coisa, mas por alguma razão ele se escondeu aqui. Deixa eu ver aqui. Nós temos tempo. Certo, deixa eu ver aqui. Transferências. Eu quero compartilhar com vocês esse arquivo. Deixa eu ver. Só um instante aqui. Eu vou abrir aqui no Word. Aliás, ele é PowerPoint. Ele é um PowerPoint. Deixa eu ver aqui. Que eu acho que dá certo. Só um segundo. Open recente. Você quer apresentar ou quer compartilhar? Eu posso apresentar, eu posso compartilhar e apresentar aqui para você. Ok, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se ele apareceu aqui agora. Apareceu. É porque eu tinha que ter aberto ele estava fechado, sabe? Deixa eu ver se vocês vão enxergar. Espera aí. Ver se vocês vão enxergar ele. Vai apresentar agora aqui embaixo, do lado direito da sua tela. Vocês estão vendo, não? Não, está abrindo. Estão vendo? Sim, estamos vendo. Sim, né? Então, algumas pessoas não leram o livro ainda, não é isso? Eu vou fazer uma apresentação, assim, breve, vocês estão acompanhando, não é isso? Sim. Bom, estamos sim. Então, gente, essa apresentação, ela é baseada toda no livro, tá certo? Eu me segui muito pelo livro, até para facilitar. Então, a primeira questão que eu coloco, que eu acho importante, é que tem estudantes que acham que vou fazer só a graduação, mas no final, em função desse medo, dessa pseudo sentimento de incapacidade, chega até a pensar em não fazer a dissertação. Então, isso faz com que a gente, o meu netinho ali, isso faz com que, no caso, você tem que fazer uma decisão, né? É uma dúvida, fazer ou não fazer, né? Tudo na vida tem um preço. Se você não faz, você vai ser cobrado pelo seu orientador, pela sua faculdade, vai ficar devendo no seu currículo, essa falta, né, essa lacuna. A sua família, que assim, sempre esperou que você concluísse o curso e recebesse o diploma, vai ficar sempre cobrando. E eu brinco até que todo mundo, a sua empresa vai se ressentir se você não fizer, porque se você não fizer, você não vai receber o diploma. Eu brinco que até o seu cachorrinho olha para você cobrando a sua dissertação se você não fizer. Então, e o fazer a dissertação, ela é exatamente o contrário. Quantos ganhos você não tem por fazer uma dissertação, né? Quando você faz uma dissertação, você, como a Cláudia falou, de uma certa forma, em relação ao livro, você é uma pessoa antes e você é uma pessoa depois que você faz a dissertação. Porque para você desenvolver isso, você tem um caminho a percorrer, e esse caminho, ele te enriquece, ele te torna uma pessoa mais preparada para o mundo empresarial, o mundo acadêmico, como para você mesmo. É uma coisa que é um valor que você vai lhe carregar para o resto da vida. E como é bom você chegar no final e concluir o curso junto com os outros, com a turma, não tem preço, é uma coisa assim que não tem preço. Então, eu acho que, na verdade, não existe essa opção não fazer, é fazer ou fazer a dissertação. Estão me ouvindo? Está tudo ok? Posso continuar? Sim, professor, tudo tranquilo. Ok, qualquer dúvida, vocês podem me parar, tá? Ok. Um aspecto que a professora, se eu não me engano, foi a professora Celeste falou, é que a questão da família, né? O papel da família, né? Não existe, a base de todas as pessoas, todo ser humano é a família. Então, assim, quando você toma a decisão de fazer um mestrado, ou um curso de graduação, uma pós-graduação, eu lembro que é importante a gente ter o apoio da família, né? A gente conquistar esse apoio da família. E porque acaba que um projeto pessoal, ele impacta na família. Se você resolve fazer um mestrado, você vai tirar, vai excluir
parte do seu tempo que era investido na família, nesse seu projeto de vida. E isso vai pesar nos outros membros da família, com certeza. Então, é importante que essa decisão, ela tenha a concordância e a cumplicidade das pessoas envolvidas. Eu falo família, mas pode ser o namorado, o noivo, sei lá, algumas pessoas, as pessoas importantes da sua vida que convive diariamente, é importante para a pessoa que vai elaborar a dissertação conquistar isso. E eu no livro eu coloco que existe vários tipos quando você é casado, existe vários tipos de parceiros, né? Aquele que ajuda, que dá maior apoio, que toma conta do neném, que lava a louça, que atende a campainha. E tem aquele parceiro que é indiferente, você tem que se virar nos 30, você tem que fazer tudo que você fazia, ainda mais reservar esse tempo para o seu projeto da dissertação. Eu falo dissertação, mas pode ser TCC, pode ser monografia. Então, existe aqueles tipos de parceiros que são indiferentes, e tem os ciumentos, que competem mesmo com a sua dissertação. Tem ciúme de você estar se estudando mais, estar se capacitando, fica com ciúme que você parece que gosta mais dos livros do que dele. Então, eu coloco porque tudo isso é possível, tá certo? E a minha dica aí é fazer uma negociação, porque você pode negociar até com ciumento, com indiferente, e lógico, como na roda você nem precisa, porque ele vai lhe ajudar a fazer tudo isso. Então, é importante. Sem isso, vai fazer com que você saia puxando um pouco assim, meio arrastado. Então, a família é a base disso aí. Conquiste a família nesse projeto, que você vai se dar bem. Vamos para frente. Tempo, uma questão de prioridade, né? Sempre a velha desculpa, quando a pessoa não está comprometida em fazer um projeto de verdade, a desculpa primeira que vem logo na baila é tempo, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de fazer, eu não fiz porque não tenho tempo, eu não faço a minha graduação porque eu não tenho tempo, porque eu trabalho, porque eu sou casado, eu não faço porque a minha pós-graduação, meu mestrado, porque eu não tenho tempo, e eu até cursei as cadeiras, mas eu não tenho tempo de desenvolver minha dissertação, minha monografia. Então, essa é uma desculpa velha e muito, assim, eu vou dizer com a palavra meio chula, meio fajuta esse negócio, porque o tempo ele tá ali, ele é absoluto para 24 horas por dia, para todos nós. A gente tem que priorizar e se disciplinar e se organizar e renunciar, porque eu não posso enfiar nessas minhas 24 horas um projeto de monografia dentro desse tempo sem excluir algumas outras coisas. Eu tenho que priorizar, é natural. Por isso a negociação familiar. Então, a gente vai ter que fazer uma reorganização desse tempo para que sobre um tempo mínimo para que eu possa me dedicar a essa coisa tão importante que é a minha formação acadêmica, que vai me gerar tantos frutos. Então, tudo na vida, tudo que é grande, tudo que assim, que vai ter uma repercussão importante e favorável na nossa vida, a gente tem que fazer um esforço, né, renúncias. E aí eu falo eu cito no livro que esse livro já tem 16 anos, né, ele já tem até assim, algumas questões assim, que eu poderia até atualizar mais, mas enfim, os maiores inimigos são os compromissos sociais. Agora na pandemia acabaram esses compromissos, então quem está fazendo dissertação na pandemia tem isso favorável, não tem compromisso social nenhum. Se dedicar, tem bastante tempo para se dedicar à monografia. Agora tem a televisão, quanta coisa maravilhosa, né? Tem essas Netflix da vida, né? Quantas séries maravilhosas, filmes, a gente não fica seduzido em assistir e deixando de lado o nosso trabalho, né? É muito sedutor isso, né? E o Instagram e o WhatsApp nem se fala. Hoje em dia todo mundo está ali, parece que virou um membro nosso, né, do corpo humano, é um celular. Para onde a gente vai, a gente está checando o celular, checando o WhatsApp, checando o Instagram. Isso é ótimo, mas ele distrai a gente.
A gente tem que ter uma disciplina de agora eu vou dedicar 1 hora que seja, 2 horas ao meu trabalho. Aí tem que tirar o celular de perto, entrega para alguém da família, oh, só me chama se for urgente, porque agora eu vou me dedicar ao meu trabalho. Então, assim, a mensagem desse capítulo do livro é isso, é dizer que o tempo, ele está ali e você precisa saber, de uma forma inteligente, utilizá-lo, né? E eu digo sempre que toda hora é hora, assim, às vezes você está aqui de bobeira, pega ali um livrinho para ler, pensa em alguma coisa, uma ideia que surge, e eu brinco que até no banheiro é hora de pensar na dissertação ou de fazer alguma coisa para ela, tá certo? Então vamos para frente. Agora, nós vamos falar sobre a escolha do tema. A escolha do tema é uma parte assim muito interessante. Assim. A gente vive num mundo de uma multiplicidade de opções, né? Nós estamos assim vivendo uma era fantástica. Nós temos assim acesso e possibilidades né? Assim, a gente pode o mundo, a informação ela está chegando ao nosso agente de uma forma, uma profusão fantástica. Então, assim, a gente tem acesso e informação, mesmo que seja superficial, de várias coisas que são interessantes. A gente, nós não somos pessoas, assim, dificilmente, a não ser que você seja um autista, você ter um foco só numa coisa. A gente pode focar, pode se interessar por milhares de temas, porque tem muita coisa interessante no mundo, graças a Deus, né? Mas a gente precisa, quando a gente vai desenvolver um trabalho acadêmico, a gente precisa focar num tema que a gente vá se debruçar sobre ele. Eu faço até eu brinco no livro que é como a escolha de um companheiro de vida, um casamento, né? A gente conhece pessoas interessantíssimas no mundo. O mundo está cheio de gente bonitas, bacanas, interessantes. E a gente, às vezes, fica na dúvida com quem ficar, com quem eu vou casar e tudo. Mas quando a gente vai fazer uma dissertação, assim como a gente vai escolher uma pessoa para ser companheiro de viagem na vida, a gente tem que se dedicar àquilo ali. E lógico que a gente, no elenco de pessoas e de temas, a gente tem que escolher aquele que faz o nosso coração palpitar, brilhar, o nosso olho precisa brilhar, porque se a gente escolhe uma coisa assim meio insossa, só porque é bacana, alguém achou bonito, ou é cool, ou tá na moda, isso não nos ganha, não nos move, entendeu? Então, a gente tem que escolher um tema que faça a gente conquistar. Eu até cito no livro que eu tive um tempo, antes de desenvolver meu tema, que, por sinal, no final da palestra eu quero falar sobre ele, eu estava desenvolvendo um tema muito interessante, que era comunicação interna. O meu mestrado era em administração, e eu estava desenvolvendo o tema comunicação interna, que eu achava bacana, era um tema bacana, eu sempre gostei dessa coisa de comunicação, mas sabe quando você sente que aquilo ali não estava pegando, não estava me movendo? Então, aí foi quando eu fiz uma reflexão e comecei e saltou aos meus olhos uma temática que era mais palpitante para mim, que foi gênero e liderança. Na época, eu estava muito assim, atenta ao movimento da mulher na liderança dentro das empresas, assim, como é que as mulheres agiam, se elas agiam diferente dos homens, como é que elas se comportavam, se elas copiavam o modelo masculino. Então, aquilo ali era o que estava me movendo. Então, eu casei com esse tema, e eu amei fazer esse tema. Eu adorei fazer minha dissertação, eu curti, inclusive, foi ela que me fez escrever esse livro, Dissertação na Bicho-Papão, porque eu amei fazer minha dissertação. Inclusive, eu vou fazendo aqui meu comercial, na Amazon tem o livro Gênero e Liderança, um estilo da liderança da mulher, que foi exatamente a minha dissertação. Quer dizer, esse livro, Dissertação Não é Bicho-Papão, ele fala todo o processo de feitura. E o gênero e liderança, estilo de liderança da mulher,
é este livro na prática. Tudo que esse livro menciona, as minhas escolhas, como eu coloquei, como eu escrevi, que tipo de combinações eu fiz, tá nesse livro. Então, professores, colegas, anotem que vocês vão poder também se espelhar um pouco nessa dissertação, porque eu acho que pode ser útil para vocês também, viu? Então, continuando. Então, eu casei com esse tema e me apaixonei e fui, assim, quando você está apaixonado, quando a gente está apaixonado, a gente pensa em outra coisa, a gente faz mil coisas, mas a gente está sempre pensando naquela coisa que nos move, né, que a gente encanta. Então, busquem em todo esse elenco de temas que vocês estudem, vocês viram nas cadeiras, busque aquele que, sabe, que pega você, que faz com que você brilhe os olhos, mesmo que você não entenda muito, mas assim, eu não entendo muito daquele tema, mas eu gostaria tanto de ser um especialista nele, ou então, no meu trabalho, esse tema, ele poderia me dar um upgrade na minha carreira. Então, é bacana. Então, eu tenho, assim, 1001 critérios para fazer a escolha, porque quando eu escolher esse tema, aí os outros são os outros. Aí a gente, afasta tudo e vamos focar. Tá certo? Vamos em frente? Está todo mundo me ouvindo? Sim, sim, perfeitamente, Simone. Maravilha. Então, vamos para frente. O problema é um problema. Essa coisa do problema, né? Eu brinco no livro que quando a professora dizia, qual é o seu problema? Você já decidiu o seu problema? E eu ficava incomodada porque eu não gostava dessa terminologia de problema, essa coisa o problema que parecia assim, o problema parecia ser um problema, uma coisa chata, difícil, né? Então eu comecei eu mudei um pouco o foco, em vez de encarar como problema, vamos pensar assim, qual a sua pergunta de partida? Ou seja, dentro daquele elenco de temas no tema que eu escolhi, bom, eu já me casei com o tema. Agora, dentro daquele tema, o que é que mais me interessa nele? Qual é o ponto focal? Aquele ponto, assim, que me despertou uma curiosidade que eu gostaria de explorar mais. Então, assim, aquele foco que eu até faço uma metáfora, uma analogia com a máquina fotográfica, que aquelas máquinas mais assim poderosas, você bate o clique, mas você tem um foco que você pontua, você focaliza aquele ponto e ali centraliza, fica mais nítido do que os outros fica meio que um contexto para aquele close, né? Então, assim, é o problema. O problema é aquela pergunta, assim, que me move, sabe? É o motor de arranque de todo o processo, aquilo que vai me fazer me deter, me debruçar sobre ele. Aí eu cito alguns filtros para você fazer essa escolha, né? Que é importante, que aí você valida com seu professor, seu orientador, esses filtros, a questão da relevância científica. É um tema interessante? Ele tem relevância ou é uma coisa assim muito bobinha? Você fazer essa reflexão com a ajuda do professor, com a ajuda das leituras que você vai fazer, tá certo? Esse tema já foi bastante explorado? Eu devo explorar mais? Ou o meu motor de arranque, essa pergunta, ela ainda precisa mais exploração? Eu posso contribuir com isso? Tá certo? E, ao mesmo tempo, esse foco, esse motor de arranque, ele é exequível, ele não está muito acima da minha capacidade, porque às vezes a gente quer fazer, dentro do prazo de uma monografia, quer fazer uma tese de doutorado. Não dá. Você tem que focalizar, ter a dimensão daquele conteúdo que você vai focar, e ter assim, os recursos materiais, saber que aquilo ali você pode chegar ao final, né? Porque às vezes você faz muito aquém da sua capacidade ou muito além. Então, essa adequação é muito importante, tá certo? E, logicamente, uma teoria que respalde, que tenha, que possa contribuir, dar um estofo para isso que você vai estudar, tá certo? Então, vamos para frente. Se eu estiver muito lento, vocês me sinalizam, tá bom? Se eu estiver muito rápido, também vocês sinalizam. Então, o orientador, aqui,
eu acho que, aparentemente, pode ser encarado como uma brincadeira, mas não é, certo? O orientador é uma peça fundamental no processo do êxito de uma dissertação, de uma monografia. A gente tem que, na escolha do orientador, logicamente, a coordenação da faculdade, da instituição, ela vai sugerir orientadores, e é bom que ela faça isso, mas se você, estudante, se você mestrando, se você graduando, tiver condição de influenciar nessa escolha, que o faça, sabe? Assim, busque pessoas, busque professores que tenham conhecimento naquilo que você quer estudar, que você acha, poxa, esse professor ele tem um conhecimento tão vasto, eu gostaria muito que ele me acompanhasse nesse trajeto. Ou não, ou esse professor, você tem um professor que você viu que ele, professor de metodologia, que ele entende tanto de metodologia, que embora ele não seja um expert no meu tema, mas ele é tão bom no caminhar nessa trajetória, que ele pode ser uma mão na roda para mim. Eu posso, de repente, escolhê-lo, se a coordenação permitir. E, logicamente, é importante, nessa relação, estabelecer uma empatia, uma cumplicidade, você e o orientador, para que a coisa ande, evolua, tá certo? Na medida do possível, né? Logicamente, às vezes não dá, mas se puder, se uma pessoa que você bata com você, com seu estilo de ser, é muito legal. Às vezes, você tem um estilo, eu digo no livro, que você tem um estilo, assim, de uma pessoa que precisa ser meio que empurrada, assim. Eu não acho que quando a gente se casa, a gente precisa ser empurrado, quando a gente está apaixonado. Mas acontece, às vezes tem gente que gosta mais de ser controlado, ou de seguir mais, assim, um direcionamento mais efetivo. Então, você deve procurar um professor mais nesse estilo, né? Outras vezes, ou de outro lado, você é uma pessoa automotivada, você não precisa, basta o professor dar um mote, você vai em frente. Então, você tem que procurar um professor, você pode se dar o luxo de procurar um professor que seja mais ocupado, mas que ele atenda a sua expectativa enquanto parceiro e cúmplice nesse caminhar, tá certo? Então, essa escolha, aparentemente, um detalhe, ela pode trazer consequências favoráveis ou não. Então, é importante, isso tanto é bom que o aluno note isso, como o orientador, ao conhecer essa reflexão que o livro propõe, ele também pode uma autorreflexão, que tipo de orientador ele está sendo. Eu acho que isso aí também é válido. O índice tentativa, né, traçando o esboço. Então, gente, tudo na vida que a gente constrói, a gente tem assim, a gente pode reservar um momento para a gente pensar, pelo menos assim, embrionariamente, como é que vai ser esse negócio, como é que vai ser minha dissertação, o que é que eu poderia, assim, o que é que eu estou querendo estudar um tema, então, assim, no caso do gênero e liderança, assim, o que é que eu poderia oferecer para que as pessoas pudessem seguir o meu caminho, minha trajetória na minha dissertação. Então, assim, essa gravura que vocês estão vendo aqui, eu tentei brincar aqui com o Lúcio Costa, quando ele foi fazer Brasília. Primeiro ele fez um risco, uma cruz. Aí depois ele foi construindo aqui uma asa de avião e tal. O fato é que ele, provavelmente, ele deve ter feito um exercício assim, bem embrionário, bem assim, intuitivo, sem pretensão. Mas a coisa, ela vai evoluindo. Na medida em que você dá o pontapé inicial, que é esse exercício primeiro, essa abstração, ele vai criando um encadeamento, você vai começando a encadear ideias, e aí vai pintando ideias daqui e dali, você vai juntando, vai como fosse uma árvore, que você vai colocando os galhos aqui e ali, e vai construindo o seu esboço, um esboço que pode não ser aquilo, depois você pode podar aqueles galhos, mas você vai construindo a sua árvore, o seu esboço. E isso, à medida que você vai lendo, à medida em que você vai refletindo, à medida em que
chega uma pessoa, dá um toque, professor, um orientador, você vai melhorando esse esboço. E aquele esboço, ele é o seu norte. É ali que você vai seguir no seu trabalho. Com licença, só um instantinho, que beber uma águazinha. Então, a seleção bibliográfica, né? O mundo, nessa época, em 2005, quando eu publiquei esse livro, já existia um mundo de informações, um mundo de bibliografia disponível na internet, nas bibliotecas, no mundo inteiro. E isso, logicamente, continua e até potencializou mais. Então, eu sugiro, né, assim, no livro, que você busque. Uma das coisas iniciais é pedir as referências do orientador. O orientador pode já citar algum autor ou dois. Olha, procure fulano de tal, procure cicrano. Você vai atrás desses livros, né? E ele começa, você não vai ficar parado só esperando a referência do orientador. Você vai na internet, existe bancos de tese, né, nas universidades, em várias, inclusive em outras línguas, né? Tem espanhol que a gente consegue ler, português, em Portugal tem muita coisa, e até outras línguas, como o inglês, que a gente até pode não falar inglês, mas com a ajuda hoje da tecnologia, dos tradutores, você pode traduzir e campear, garimpar material muito rico, né? Eu gosto de citar os artigos acadêmicos, porque eles são sintéticos, eles são consistentes na medida em que eles tiveram alguma chancela de alguma revista, de algum seminário. Então, acho que os artigos acadêmicos é uma boa fonte de pesquisa. Logicamente, as bibliotecas, hoje em dia a gente está prejudicado, né, pela parte da pandemia, mas a gente pode fazer nas bibliotecas virtuais, nas livrarias, na Amazon você pode fazer uma pesquisa e comprar seus livros, eles mandam para sua casa. Então, esse mundo, ele está todo nas suas mãos. Eu fico imaginando como era isso antigamente, como eram na década de 50, para trás, 60, 70, até 80, as dificuldades que os professores, os alunos tinham. Hoje em dia nós não temos, né? A gente tem mais que celebrar isso. E, logicamente, dentro desse mar de informações, você vai começar a ter a sensibilidade de descobrir o que é legal, o que é válido, o que é consistente, o que é mais, o que não é tão bom. Aí eu digo que separar o joio do trigo para você conseguir montar a sua biblioteca de referência. Então, vamos aqui para frente. A leitura, pensando e curtindo as peças, né? A leitura, eu até digo assim, que não existe assim, um critério certo. Eu não digo assim, faça assim, não existe isso. Você pode começar por onde você começar. Você tem uma pilha de livros, você gostou, achou que esse livro é bonito, vou começar por ele. Pode começar. Pode começar pelo que o orientador indicou, pode começar por fazer uma coisa aleatória, não importa. O importante é começar. E como é esse começo? Você vai pegar o livro, vai começar a ler, e à medida que você for lendo, você vai, o livro, o artigo, você vai identificando trechos, partes do que você for lendo, que tem a ver com o seu tema, com o seu problema, com sua questão. Então, você vai anotando. Depois eu vou falar mais sobre isso, mas você vai marcando, vai pensando, o que eu digo, pensar essas peças é marcar essas peças. Hoje em dia, já existem aplicativos na internet, no celular ou mesmo no computador, que conseguem captar essas peças sem precisar, porque eu gosto de fazer isso, eu sou escritora e leitora, eu gosto sempre de pegar o lápis, marcar assim do lado, fazer uma observação, e eu estou pensando as peças assim, esse jeito manual, para mim, faz mais sentido, tem a ver com o meu estilo. Mas quem é mais tecnológico, já existe apps, inclusive um cearense recentemente lançou um aplicativo chamado Seeds, anota aí, SEEDES. Esse
esse aplicativo, esse app, ele se propõe a você pensar trechos de livros que você lê. Então, se você lê um livro, gostou desse trecho, você vai lá, aperta o botãozinho, ele capta, você focaliza só o texto que você quer, coloca o nome do autor, o nome do livro e tal, ele já faz esse trabalho, sabe? Eu não, assim, é uma coisa recente, eu não usei, mas eu sei que ele existe. E é isso aí. E outras línguas, como eu já falei aqui, é sempre uma boa fonte de pesquisa. Ou, desculpa, passou demais. Então, agora vamos a ponto-chave, que é a elaboração do texto, né? Depois de a gente triar, de a gente fazer toda a pescaria, a marcação, depois de a gente ler um bocado, assim, quando a gente sentir que já leu bastante, as coisas começam a se repetir, é o momento de escrever. Esse momento é aquele que é o mais temido de todos, né, gente? A folha em branco, que coisa mais pavorosa para muita gente do que uma folha em branco. A primeira palavra, qual é a primeira palavra que eu vou começar? Isso parece que dá um tilt assim na gente e a gente tem medo, né? Acaba que a gente, não, vou deixar para depois, não estou inspirada agora, não sei o que vou escrever. Mas nessa forma que eu estou propondo neste livro, o momento de escrever, ele se torna como se fosse uma colheita, um copo que a gente está colhendo os fluidos, os trechos que a gente pensou. A gente não vai ter aquele momento da folha em branco, porque na medida em que você fez essa pescaria, pensou as peças, isso tudo pode e deve compor o seu trabalho. Então, o que é que vamos fazer? Nós vamos repassar o que a gente marcou, que a gente achou relevante, e já vai colocando, colocando essas peças dentro do esboço da nossa estrutura, que eu chamei de, deixa eu ver aqui como eu chamei, lá do Lúcio Costa, do índice tentativa. Lembra que eu falei no índice tentativa, que a gente vai pensando, aliás, a gente faz a árvore. Então, assim, quando você, no momento da escrita, você vai tentando pegar essas peças e vai encaixando nos galhos, nos temas, nos subtítulos que você estruturou, vai colocando lá dentro, pega no copia e bota lá dentro. Agora já tem um app que você pode tirar foto e jogar lá no seu arquivo já identificado por capítulo, que você, quando você estruturou o índice tentativo, você cria um capítulo para cada, um arquivo para cada capítulo, aí vai jogando lá, tudo no computador, certo? E lógico, depois que você faz essa colocação, quando você faz essa colocação de peças, que eu chamo de esse quebra-cabeça, você vai tentando, primeiro triar, ver o que é que realmente não serve, esse aqui já está superado, não vou colocar dentro. Isso aqui é legal, essa peça é bacana. Eu vou encaixar ela no capítulo conceito, ou no capítulo histórico, ou no capítulo, sei lá, gênero, alguma coisa assim dentro do seu trabalho, você vai colocando essa peça. E na medida em que você vai colocando essa peça, você vai encaixando ela, tentando burilar, tentando colocar um pouco de você, um pouco do seu conteúdo que você adquiriu com as leituras e já vai tentando encaixar, colocar, juntar bloco de ideias, que esse autor conversa com esse aqui, então vou botar ele perto, vou botar eles para conversar. Segundo o autor tal, isso aqui é assim, assado. Já o autor fulano de tal disse isso. Outro corrobora e tal. Então, você vai juntando os conjuntos de ideias e aquilo ali vai formando blocos de ideia. Então, assim, a página em branco que você temia, ela não existe. Na medida em que você já tem peças, você vai encaixando essas peças e, logicamente, na medida do possível, você vai introduzindo essas peças procurando fazer um preâmbulo dessas peças, procurando concatenar. E no final, quando cada capítulo, você vai amalgamando, assim, juntando, fazendo uma introduçãozinha, arrumando, encaixando, burilando aqui e acolá, e um fechamentozinho. Isso aí é uma forma
preliminar e está sujeito a sempre melhorias na medida em que você vai lendo, vai relendo, vai vendo outros conteúdos. O importante é você, nesse processo, procurar ser o mais didático possível, vai encadear ideias, assim, comentando de uma forma que um leitor possa compreender o conteúdo que você está se propondo. Então, agora vamos para a metodologia, né, gente? Ixi, metodologia, quando falava nisso na minha turma de mestrado, tremia, todo mundo tremia, porque parecia assim uma caixa preta, essa coisa de metodologia. A gente não estudou muito, né, no colégio. Eu me lembro quando eu era estudante, assim, do ensino secundário, a gente ia para uma sala de laboratório, mas é uma coisa assim tão inaplicável, tão diferente, tão distante dessa metodologia que a gente encontra no mundo acadêmico, não é isso? Então, assim, é um mundo que a gente precisa se apropriar. Porque o que é a metodologia, se não um caminho que a gente seguiu para encontrar um resultado que a gente se propõe? É isso, né? A metodologia é o caminho das pedras. E aí, a minha sugestão é que você procure, no seu caminho, falar com professores, com especialistas, com pessoas que já manjam com isso, que já entendem dessa coisa de metodologia, que já tem, assim, coisa. E na internet você encontra muita coisa, nos livros de metodologia fala bastante, então você tem que fazer essa apropriação, você tem que procurar nos livros de metodologia aquelas sugestões, aquelas categorizações que sejam aplicáveis ao seu trabalho. Existe um mundo, eu sei que existe um mundo de informação, de formas de colocar metodologia, cada autor faz uma forma, outra. Você tem que fazer escolhas, e essas escolhas você vai se validar com o seu orientador. No livro eu dou algumas sugestões, né, de escolhas metodológicas, mas assim, o que é importante? É você buscar, dentro da teoria, se tem um respaldo da teoria, procurar uma objetividade, né, se ser objetivo naquilo, no seu caminho, para não ficar aquele labirinto, aquela coisa assim, procurar ser mais, até eu digo assim, simples e adequado à sua necessidade. Não adianta você fazer um caminho super sofisticado para uma coisa que você não precisa. Ou, por outro lado, fazer uma coisa muito simplista que perca a qualidade do que você poderia obter, entendeu? Então, eu, continuando, né, eu estou só ratificando aqui, busco um orientador, especialista em metodologia, aí eu cito no livro algumas categorizações em termos do caráter de estudo. Ele pode ser exploratório, se ele não tiver muita coisa ainda escrita, se ele puder ser mais explorado, melhor, ou se você pode trabalhar com hipóteses. Eu falo sobre abordagem, se o seu estudo ele é mais quantitativo ou qualitativo, mas, logicamente, hoje em dia a gente não fala uma coisa ou outra, geralmente a gente compõe, complementa uma abordagem qualitativa com quantitativa, né? A natureza, ele pode ser teórica ou empírica, e no sentido de ser uma coisa mais fundamentada no que tem nos livros, na teoria, ou na experiência, na observação, na experimentação. E o levantamento de dados, ele pode ser primário, na medida em que o próprio estudante, acadêmico, ele vai levantar as informações de primeira mão, ou se ele vai recorrer a algum outro acadêmico que já fez um levantamento bacana, que ele possa se reutilizar dessa base de dados, né? E as técnicas de levantamento, você vai escolher se é entrevista, se é questionário, se é observação, ou se você vai fazer um mix dessas técnicas. E depois que você faz esse levantamento, essa categorização e essa identificação, tem a técnica de análise, que você vai descrever como é que você analisou o seu material que você levantou, se usou estatística, se foi uma análise de conteúdo, se foi um estudo de caso, enfim. É uma descrição
do caminho que você percorreu na sua pesquisa. Isso é importante deixar registrado, porque pode ser que outro estudante queira acompanhar o que você fez e possa ajudar ele a dar um passo além do que você produziu, tá certo? Logicamente, aqui, eu recomendo que tem que ser a busca da integridade, né, porque é importante, assim, o estudante ter essa consciência, esse sentimento ético de manter, de descrever o que de fato aconteceu, sem invencionices, né, para ficar bonito o trabalho. É importante a associação com a literatura, fazer os ressaltes devidos, que possa dar mais brilho ao seu caminho, e objetividade e consistência. Há dicas que ajudam, eu digo, não reinvente a roda. Aqui sou eu, viu, pessoal? Olha, aqui, bem aqui sou eu. Nessa época eu tinha o cabelo curto. Então, dicas que ajudam, né? Ter um cantinho da escrita. Muito bom a gente desenvolver, a gente conquistar na nossa casa um espaço, nem que seja pequeno, um quartinho de depósito, no nosso quarto, assim, no cantinho, na sala, no canto da sala, um local que seja nosso canto da dissertação, da monografia. Importante conseguir a formatação, né, porque não precisa você reinventar, quebrar a cabeça para formatar ali no Word, se já existe isso pronto, por que não pegar isso de algum, pedir até um colega ou até o professor e possa dar já as formatações, e isso você ganha produtividade com isso. Expressões de ligação são aquelas expressões que, quando a gente está escrevendo um texto, para emendar, concatenar uma ideia na outra, às vezes a gente precisa de uma expressão que faça o link, é como se fosse uma ponte, né? Então, existe uma porção de expressões de ligações. Eu, aqui no livro, eu coloco algumas, eu só citar aqui algumas, por exemplo, a despeito disso, ainda se referindo a isso, apesar, até então, como visto, conforme nos ensina fulano de fato, dessa forma, em outros termos, em vista, enfim, tem aqui uma infinidade de expressões de ligações, que na hora que às vezes que a gente está escrevendo, a gente trava ali que a gente não sabe emendar, então pega uma e continua. Não perca uma ideia, né? A ideia, a gente tem que estar sempre com papel. Eu estou aqui falando com você, mas estou com um lápis e um papel aqui, porque pode surgir um insight, uma ideia, para a gente não perder. Às vezes a gente está no Uno, ou no carro, ou em qualquer lugar, a gente não tem papel, aí você tem que correr atrás de um papel e de um lápis para não perder. Backup, né? Nessa época, em 2005, eu ainda falava em CD. Hoje em dia, não, você tem as nuvens, você pode mandar pela internet, pelo e-mail. O backup importante é, logicamente, não deixar de salvar e guardar. Todo momento em que você fizer uma produção razoável, porque é danado para acontecer isso. A perda de informações, de conteúdos que você acabou de fazer, você pode perder se der um tilt no seu computador, e aí, enfim. Ter um dicionário por perto, hoje em dia na internet é muito fácil, né? Você tem no computador, tem dicionário ali, às vezes uma palavra que você acaba que usa muito aquela palavra, para não ficar muito repetitivo, por exemplo, útil, todo tempo falando útil, fica pobre o texto, mas você pode encontrar palavras que possa substituir a palavra útil, um valioso, proveitoso, enfim, tem um monte, se você for olhar no dicionário, tem uma porção de significados que dão o mesmo sentido e enriquece mais o seu texto, tá? Peça alguém para ler, isso é básico. Qualquer coisa que você for escrever, seja um artigo, seja uma monografia, seja um poema, é muito bom ter alguém para ler, porque o nosso cérebro, ele nos engana. Tem horas que a gente quer dizer uma coisa e diz outra, tem horas que a gente não vê os errinhos, a gente digita errado, a gramática também está errada, enfim. É importantíssimo, é muito importante. Sempre tem alguém, ou se não um colega, ou um professor que possa ver isso com você. E, lógico, a revisão, né? A revisão, você precisa trabalhar com essa perspectiva. Tudo que a gente faz tem que ser revisto mais de uma vez, revisto. Aí você tem que
revisar a forma, o conteúdo, o contexto. Eu brinco porque o contexto, às vezes, você quer dizer uma coisa, você pensa que disse uma coisa, você disse outra. Eu ia até brincar aqui, mas eu estou achando o tempo avançado, eu ia mostrar aqui, e para vocês, só uma brincadeira, que é assim, às vezes, por exemplo, esse aqui são avisos paroquianos. Um aviso aqui paroquiano. O torneio de basquete das paróquias vai continuar com o jogo da próxima quarta-feira. Venham nos aplaudir, vamos tentar derrotar o Cristo Rei. Então, aqui tem um duplo sentido. Então, às vezes, uma coisa que a gente coloca tem o duplo sentido. Por exemplo, quinta-feira vem, às 5 da tarde, quinta-feira que vem, às 5 da tarde, haverá uma reunião do grupo de mães. Todas as senhoras que desejam formar parte das mães devem dirigir-se ao escritório do paróquio. Então, tem outras formas aqui, ó, por exemplo, prezadas senhoras, não esqueça a próxima venda para beneficência. É uma boa ocasião para se livrar das coisas inúteis que há na sua casa. Tragam seus maridos. Ou seja, às vezes a gente está dizendo uma coisa e a gente pode dizer outra completamente diferente. Mas, enfim, aqui esse capítulo, a qualificação, a gente pode também entender como para a defesa, tá certo? No livro eu distingui a qualificação e a defesa, mas cada universidade é diferente. Tem universidade que vai direto para a defesa, não tem essa etapa da qualificação, mas assim, os cuidados que precisa ter na qualificação são os mesmos que precisa ter na defesa e até um pouco mais. Então, assim, para fazer a qualificação, é importante fazer uma boa introdução, né? A introdução, ela abre um trabalho, precisa ter dados lá, como a importância do tema, o contexto histórico daquele tema, os objetivos que você pretende atingir, os dados estatísticos sempre enriquecem uma introdução, a metodologia, a estrutura que você utilizou no trabalho. Isso são assim, insights, são elementos que é bom conter na introdução. Por que eu estou citando a introdução aqui? Porque para a qualificação é bom, de bom alvitre, e é sempre pedido que já tenha uma introdução, mesmo que seja preliminar, mesmo que possa ser aperfeiçoada lá na frente. Revisar todo o trabalho, mostrar o orientador e submeter à banca. Isso aqui tem a ver com lá na frente na defesa que nós vamos falar. A banca também tem a ver muito com aquela história do orientador, né? Eu chamo a atenção que isso aí é uma coisa assim mais comportamental, mas é importante escolher pessoas na banca que possam contribuir, que possam ser críticas, que possam agregar, mas também que não sejam aquelas pessoas que vão para a banca só para destruir, não. Eu acho que a gente, com o tempo que a gente fica estudando, a gente sabe quais são os professores comprometidos, ou que são mais, vamos dizer, empáticos mesmo, e flexíveis no sentido de ir para contribuir, né? Existe, eu não espero que não tenham aí nas instituições de vocês, aqueles PhDs, que são aqueles caras que mal lê a sua dissertação, a sua coisa, e já vai botando tudo por águas abaixo. Então, buscar na composição da banca pessoas que tenham competência, capacidade de agregação e empatia. A qualificação, como eu já adiantei, né? Como eu estou, por exemplo, para fazer essa apresentação para vocês, eu me preparei, eu fiz esses slides, vocês vejam que tem aqui umas pescazinhas, ó, prepare-se, releia, previna-se. Ou seja, toda vez que você for fazer uma exposição para a banca, você tem que se preparar, tem que ler, tem que se prevenir possíveis perguntas que possam surgir. Faça uns slides bonitinhos, cleans, ó, como o meu, como tá bonitinho, não tá, meu slide? Mas tem aqui umas pescas, ó. Aí você deve colocar sobre os autores, as ideias-chave, a metodologia, o pretexto, tudo isso deve conter na qualificação ou na defesa, porque aqui eu até seria, talvez, se eu fosse fazer uma segunda edição do livro, eu acho que eu juntaria a qualificação com a defesa, porque tudo que eu estou colocando aqui é para a defesa também. Coloca tópicos que fica mais clean, interaja com a banca, logicamente que quando você vai fazer uma apresentação, a banca, maravilha, a banca, ela vai interagir, vai sugerir, então você seja humilde para ouvir e argumente com que você tem conhecimento de causa, certo?
A pesquisa de campo, eu já falei um pouco lá quando eu falei da metodologia, né, procurar uma amostra que seja uma amostra ou um tipo de pesquisa que seja adequada à sua necessidade, à necessidade do seu projeto, que tenha sido acertado na qualificação ou com o seu orientador. Tudo que você observar nessa pesquisa, você anota, porque isso vai servir para você escrever a sua metodologia, tá certo? Seja íntegro na sua observação, nas suas anotações, seja sério, busque associar com a teoria, faça ressaltos e seja objetivo. Tudo isso que eu já falei um pouco na metodologia. A conclusão é o fechamento, né? Eu digo que é a moldura, né, do trabalho. Você tem que, quando você fez uma boa abertura na introdução, aí agora você vai fazer um bom fechamento, que é a conclusão do seu trabalho. E aí você tem que caprichar, tem que incluir os pontos chaves do seu trabalho, faz um resgate, assim, um pouco, como fosse um flashback do que você viu, quais são os seus propósitos, seus objetivos, faz uma síntese das constatações, tudo está lá. Você não está inventando nada aqui, você vai só ver o que é que você pesquisou, o que é que você constatou, o que é que você não conseguiu, são as ressalvas, as restrições que você encontrou, e, logicamente, todo estudo, tudo na vida, você vai até um determinado ponto, você sabe que dali para lá tem outras pessoas que podem levar adiante o seu estudo, é bom registrar isso também na conclusão. Finalmente, a defesa, como eu já falei lá na qualificação, vocês já viram, né? Vocês têm que ter esse roteiro na mão, e vai lá, se coloque, seja inteiro, se posicione, coloque tudo já, você já todo planejou com os slidezinhos, e, enfim, depois de tudo isso que eu falei, você vai só colher os frutos desse investimento, né? Vai receber o seu diploma, e vai ter o seu lugar ao sol. E, finalmente, é que eu cito no livro que, de tudo, né, se você tiver o desejo realmente, o comprometimento, se você tiver a determinação de não desistir, e tiver disciplina para se organizar, para fazer o dever de casa, não tem para ninguém, tá certo? E aí o poema que eu ia fechar, eu já disse lá no começo, né? Então vou recitar para vocês um poema que tem dentro do livro aqui, que é um poema do filósofo alemão Goethe, que para mim, esse poema, ele me inspira muito na minha vida, que diz assim, deixa eu ver, vou pegar aqui só assim, deixa eu ver aqui, tá aqui ele, antes do compromisso, a hesitação, uma oportunidade de recuar, uma inércia permanente. Em todo ato de iniciativa e de criação, há uma verdade elementar cujo desconhecimento destrói muitas ideias e planos esplêndidos. Quando nos comprometemos de fato com a nossa monografia, com a nossa dissertação, a providência também age. Ocorre toda espécie de coisas para nos ajudar. Uma cadeia de eventos emana da decisão, fazendo vir ao nosso favor todo tipo de encontros, de incidentes e de apoio material imprevistos que ninguém poderia sonhar que surgiria em nosso caminho. Começas tudo o que possas fazer ou que sonhas poder fazer. A ousadia traz em si o gênio, o poder e a magia. É isso, gente, era esse meu recado para vocês. Aqui eu vou apresentar para vocês o meu muso inspirador, que era o meu querido Hércules, o meu amor, que ele já se foi, mas ele foi meu companheiro da minha dissertação, do meu livro, e ele, inclusive, eu fiz um livro para ele, 2 livros para ele, que se chama Hércules e Outras Fábulas Contemporâneas, que está também, não, esse não está na Amazon, mas esse você pode adquirir na editora, e também contei a minha história para ele num livrinho infantil chamado A Menina e o Cachorrinho, que é a nossa historinha. Está na Amazon, vocês podem baixar lá, uma historinha, um valor simbólico, está bem legalzinha essa história, bem ilustrada. E aqui,
A Cláudia disse que eu poderia falar um pouco dos meus livros, eu realmente... Claro, com certeza. Aham. Maravilha, maravilha. Então, olha, depois da dissertação na Bicho-Papão, eu me empolguei para escrever, e aí comecei a escrevi no jornal Fortaleza durante 5 anos, numa folha dominical, crônicas, publiquei 2 livros de crônicas, e escrevi livros infantis, e escrevi 2 livros, aliás, um é a minha dissertação, que é esse aqui, ó, Gênero e Liderança, Estilo de Liderança da Mulher. Eu acho bacana, se vocês puderem indicar essa coisa que está na Amazon disponível, porque ele espelha tudo o que foi dito aqui. Então, assim, está dito de uma escrita bem palatável, mas ao mesmo tempo seguindo todo o rigor. Então, eu recomendo, eu sou suspeita, mas eu recomendo. Outro livro Armadilhas Empresariais, eu acho que eu vi o professor, não sei se foi o professor Wilson, que é coordenador de uma área de administração, de gestão. Esse livro aqui, Armadilhas Empresariais, Percorrendo o Campo Minado das Organizações, ele é tipo o dissertação da Bicho-Papão para as organizações. Eu vivi 37 anos dentro de uma organização, e aí eu pude captar muita coisa, assim, dessa forma como eu fiz a dissertação da Bicho-Papão. Forma simples, mas, assim, consistente, que eu acho que pode ser um livro interessante para quem vai militar nas empresas, tá certo? Aqui é o Bolsa de Mulher, é um livro que também até está esgotado, mas tem na Amazon. Tem uma menina em tempos de coronavírus, ele está há mais de 1 ano em primeiro lugar na Amazon, numa categoria lá de, acho que é brinquedos infantis, eu não me lembro, mas tá, se você, sei lá, uma menina em tempos de coronavírus, Simone Pessoa, ele é em primeiro lugar há 1 ano, então ele tem muitas alegrias. Esse aqui é sobre poesia, a professora Esté falou sobre poesia, que eu adoro, eu sou uma poeta por, assim, essência, e esse livro também está na Amazon, e eu tenho também exemplar na minha casa. Esse aqui também eu tenho exemplares na minha casa. Ele tá assim, foi tipo assim, eu escrevi muita poesia, mais de 300, eu fiz uma coletânea, então eu estou fazendo meu comercial aqui para vocês. Agora, se vocês forem na Amazon, tem um mundo de coisas. Era isso, gente, aqui está meu contato, no meu site, e pronto. E agora eu vou deixar vocês fechar. Vou fechar aqui, tá? Peraí. Tá bom. Vocês estão me... Pronto. Eu gostaria, de inicialmente dar os parabéns, porque eu vi que a sua dissertação foi um ponto de partida. Verdade. Você que descreve no livro que não queria fazer dissertação, acabou se contagiando e teve toda essa produção impressionante. Eu não sabia. Interessante que eu ia te pedir no início da sua apresentação para você contar um pouquinho da história lá dos 16 anos para cá. E foi muita produção. Parabéns, realmente. E foram vários gêneros, vários tipos, né, de escrita, né? Eu gostaria de passar a palavra, querendo saber, abrir para perguntas. Você está com tempo ainda, Simone? O meu netinho desceu para passear. Eu acho que podemos ficar mais um pouquinho. Podemos abrir para perguntas. Pode sim. Se a gente quiser fazer perguntas, gente, então, a Simone Pessoa está às ordens. Quem gostaria de começar perguntando? Eu gostaria, professora Celeste, por favor. Cláudia. Por favor. Dentro da sua obra, Dissertação da Bicho-Papão, depois de 16 anos, o que você acrescentaria, faria diferente, se hoje você fosse fazer uma segunda edição? Muito boa pergunta. Olha, depois desses anos todos, eu teria que atualizar, tem alguns errinhos de gramática ou de digitação. Eu juntaria aquela parte da qualificação com a defesa, porque acaba que as orientações de umas servem para outras, elas são complementares, só são em momentos diferentes.
E atualizaria, né? Tem algumas coisas antigas, tem uns sites aqui que não funcionam mais, mas, assim, a essência dele, eu vou, assim, surpreender vocês em dizer que eu dei uma lida nele para conversar com vocês, porque eu estava muito tempo sem ver, e eu achei que ele está muito gostosinho, eu deixaria a essência dele, eu não mudaria na essência dele. Desde o início eu falei que ele era leve e muito, muito gostoso de ler. Eu falei isso com a professora Esther no primeiro dia de aula, que ela pediu para fazer os grupos, né, fazerem resumo de partes do livro. Eu falei, professora, manda fazer do livro todo. Manda fazer do livro todo, não só de partes, todo mundo fazendo resumo do livro todo. Porque o livro é muito tranquilo de ser lido, é muito suave a sua linguagem, muito transparente, didática, não tem como fazer de partes. Obrigada. Eu tenho uma curiosidade. Cláudia, você gostaria de comentar mais alguma coisa? Não, obrigada, professora Celeste, só isso. Eu gostaria só de tirar uma curiosidade. Você coloca no seu livro que um contrato, um exemplo de contrato para se fazer entre o autor da dissertação ou da monografia e a família, um contrato escrito. Você conhece alguém que precisou disso, fazer um contrato por escrito para negociar com a família, ou isso ficou mesmo assim, no grupo? Porque tem muita coisa interessante, assim, fora da categoria de escrever uma dissertação. Eu fiquei achando que isso poderia ser assim, uma brincadeira. Olha, professora Celeste, na verdade, eu gosto de dizer assim, não é uma coisa ou outra, é as duas coisas. Foi uma brincadeira, mas eu fiz inspirada em depoimentos de pessoas que tiveram muitos problemas com a família. Inclusive, gente que se separou do marido, em vários casos de pessoas que se separaram, gente que desistiu porque o marido não apoiava, os filhos não compreendiam, enfim. Então, assim, eu quis, talvez, estereotipar, eu quis, assim, exacerbar um pouco isso, mas eu não diria que isso é totalmente fora de propósito. Logicamente, ele tem uma sugestão, mas a pessoa, até para lá na frente, você dizer, olha, nós combinamos, está aqui o contrato, você assinou esse contrato, você disse que ia me ajudar, e você não está me ajudando, entendeu? Então, assim, é um subsídio, logicamente, tem que ser adaptado à realidade. Eu acho que não deve ser, em casos extremos, não deve ser menosprezado, porque tem gente de todo tipo nesse mundo. É verdade, isso é verdade. Inclusive, tem uma outra piada em relação a fazer ou não fazer a dissertação, que o marido falou para a esposa assim, se você está pensando em fazer um doutorado, arranje outro marido, não tem isso também no livro? Isso foi verdade. Isso foi uma amiga minha que me contou essa história assim, com muita não foi invenção, não. Aliás, nesse livro aí, eu acho que invenção não tem nenhuma. Foi sempre inspirado ou em mim ou em alguém. Em fatos reais, inspirado em fatos reais. Pronto. Tá certo. Lourdes levantou a mão. Aqui, tá, cadê? Quem que levantou a mão? Lourdes Santos. Lourdes. Cadê a Lourdes? Será que ela... Gente, vocês dão licença, um minutinho para o xixi break. Claro! Eu já, viu? Fique à vontade. Enquanto ela vai, Lourdes, vamos aguardar um minutinho para você entrar? Mas, nesse sentido, Celeste, eu queria falar com você. Eu criei um Canvas dissertação. Eu me lembro, acho que você falou já comigo. Isso. Fazer um roteiro, né? Mas tem um campo desse Canvas dissertação que eu coloco os parceiros principais. E eu peço para os alunos negociarem com a família, com o orientador, com o chefe, com todo mundo, e coloca lá no Canvas o que ele quer negociar
o que ele vai entregar, porque parceiro é parceiro, cada um vai entregar alguma coisa. Você me deixa trabalhar sábado à tarde e eu vou fazer alguma coisa no domingo. Então, eu peço, e é interessante esse aspecto, porque a maioria das pessoas fala assim, são coisas que, a princípio, estão implícitas. A participação. Mas os filhos, às vezes, não conseguem entender. E quando eles veem o nome, olha, eu coloquei seu nome aqui no meu projeto, e eu vou precisar que você me ajude nisso e nisso, aí justifica aquele agradecimento lá atrás. Tá. Na dissertação, porque comigo aconteceu isso. Mesmo? Na minha dissertação de mestrado, eu cheguei a perder a dissertação inteira. Casada com um analista de sistemas. Eu falei, você me ajuda a recuperar? Não, você fica aí sozinha fazendo. De volta. Tá certo. Beleza. Mas o que eu estava dizendo, Simone, que eu peço para os alunos negociarem, até com o orientador. Legal! Eu sou o tipo de orientadora que eu solto a coisa, primeiro que eu peço para gravar, porque no outro dia eu já tenho uma ideia diferente do que eu falei da outra vez. Mas eu acho que ficaria muito legal isso. Aí na outra semana, mas eu vi um negócio, eu achei fantástico, então acho que... Então, assim, gravar, mas eu sou muito de deixar mais livre. É meu estilo. Legal. E quando eu falo isso com os alunos no seminário, às vezes o aluno precisa de meta. Isso. Que eu não dou. Então, quando você também negocia com o orientador, com o filho, olha, eu sou o tipo da pessoa que se eu não tiver meta, eu não vou caminhar. Então, você já avisa, fica mais fácil, eu acho. Legal. Na próxima edição, eu vou incluir esse contrato. Um contrato mais elaborado, né, Simone? Que envolve gravação, envolve contrato. Hoje em dia, em época de WhatsApp, tem que gravar. É isso mesmo. Quem que estava querendo fazer uma pergunta? Lourdes? Já está de volta, Lourdes? E o Geraldo também levantou. Geraldo, queria fazer uma pergunta? Está com a mão. Geraldo, vou passar para você a palavra. Obrigado. Geraldo, pronto. Está ouvindo aí? Estou ouvindo, Geraldo. Estamos. Boa tarde, Simone. É um orgulho e um prazer muito grande, né? Estar ouvindo aí suas palavras. Primeiro, eu queria agradecer a Cláudia pela intermediação, a Celeste aí como mediadora, e, acima de tudo, a professora Esther por ter inserido, né, para a gente aprender um pouco dessa tua história e de como realmente trabalhar a dissertação com coragem, né, com prazer. Eu acho que você nos ensina tudo isso. Não sei se vocês estão visualizando aí, eu tinha colocado um fundo para você, em sua homenagem, para você visualizar o ambiente da cidade de Pedro Leopoldo, que é a cidade onde nasceu Chico Xavier. Olha, mas o pôr do sol, só que eu perdi esse sol, né? Escureceu um pouquinho. Mas fica aqui o nosso convite para uma visita sua à nossa modesta cidade. Quem sabe, você realmente nos inspira muito. Obrigada, muito obrigada. Você já é uma grande inspiradora, com certeza, em toda a nossa turma que está atuando com essas professoras aí, tá bom? Muito obrigado. Maravilha, obrigada. Agradeço também. Muito bem, Geraldo. Ótima ideia, mostrar Pedro Leopoldo, que pena que o sol sumiu, mas se mesmo sem sol, o convite está valendo, não é isso, Geraldo? Vai ser muito bem-vinda, viu, Simone? Então... com certeza. Não sei se realmente vou poder ir com esse agora, eu sou avó, vou ganhar mais um netinho, tem um filho que está morando na Irlanda, o outro vai morar na Escócia, então os meus tempos vão ficar muito internacionais, entre aspas. Mas que ótimo! Mas nós estamos perto do aeroporto, hein? Pois olha aí, quem sabe, né? Mas eu não estou fechando portas, não. Lá na frente, quando os meus netinhos crescerem, eu ficar mais inteira, assim que eu puder mudar meus rumos, que aqui eu faço ponte aérea, Fortaleza, São José Guarulhos, São José dos Campos, eu venho muito aqui, né, eu dou muito apoio aqui,
e agora um já está na Irlanda, que quer ter filho, e tem outro em Fortaleza que vai para a Escócia. Então, eu estou muito dividida, mas eu não descarto. Mas nada, o online vai continuar. Nós mudamos a cultura nossa. Claro, Olha que claro. prazer é a gente ter um encontro dessa natureza, onde realmente você está vendo as pessoas, todas presentes, né? Umas mais do que outras, mas a possibilidade de perguntas, a possibilidade de troca de conhecimento, compartilhamento. Você tem uma lista de livros, podemos, né, quem sabe, convidar para um dos outros livros. Ótimo. O tema seu, você estava falando do Samuel, que é o coordenador da administração, né? Confundi, falei o Wilson, mas foi o Samuel. Porque o Wilson é coordenador do curso de Ciências Contábeis da UENG. Pois também tem a ver. Ele é aluno nosso e o Samuel é o nosso querido coordenador das mídias sociais aqui. Mas, olha, liderança é um tema da administração que vai da graduação à pós-graduação, ao mestrado, doutorado, e a liderança feminina precisa ser discutida. Claro. Mesmo porque a gente não vai abraçar agora esse tema, mas nós teríamos muito a dizer. Porque entre os líderes, sejam mundiais ou brasileiros, o número de mulheres é ainda muito pequeno. Então, esse tema é muito presente para nós e necessário a ser discutido, não é verdade? Maravilha. Inclusive, foi exatamente o professor Samuel falou, esse livro, Armadilhas Empresariais, Percorrendo o Campo Minado das Organizações, ele fala de liderança, fala de planejamento, fala de burocracia, fala de ética, fala de reengenharia, tudo que tem, assim, as coisas mais importantes, os temas mais importantes na administração, ele tenta fazer, como eu fiz a dissertação, ele tenta abordar de uma forma simples, mas colocando o essencial e colocando citações de histórias reais que aconteceram, que acontecem na organização, né? Recursos humanos, seleção, recrutamento, tudo tem nesse livro, mas de uma forma interessante. Então, professor Samuel, eu venho aqui fazer meu comercial porque eu acho que pode contribuir para o seu grupo, para os seus coordenados, entendeu? Ai, que bom. Celeste, ficou uma pergunta para trás aqui no chat, é a pergunta da Érica. Ela está perguntando assim, onde focar? Se são em artigos ou na doutrina tradicional, na doutrina mais básica? Érica, a minha opinião é que eu gosto sempre do I. Eu não gosto do ou. Eu acho que, assim, eu acho que fazer uma composição do clássico com o contemporâneo, com o mais, assim, que saiu de ponta, é importante. Eu acho que o clássico, ele tem uma essência, tanto é, por exemplo, na literatura, a gente lê os contemporâneos, mas a gente tem que beber os clássicos, né? Aristóteles, os filósofos, os grandes escritores, Homero, enfim, a gente, os grandes clássicos, eles precisam ser conhecidos, até para que, quando a gente for ler os contemporâneos, a gente possa, primeiro, perceber que os contemporâneos beberam nos clássicos. Eles, geralmente, os novos, eles recorrem aos clássicos. Então, assim, a minha sugestão é você fazer uma cesta de composição de clássicos básicos e pegar os artigos que realmente tem muita coisa nova que precisa ser vista, sabe? Essa é a minha indicação, salvo o melhor juízo. Obrigada, viu, professora? Obrigada pela orientação. Nada. E tem uma pergunta sobre o aplicativo que você falou. Pronto. Eu posso... Que é para recortar do livro alguns trechos, algumas né? informações. É CIDES? Sim, pois não. CIDES. CIDES, sementes, em inglês, significa semente. CIDES. Então, o CIDES é uma coisa nova que foi lançado recentemente por até o Fábio Falcão. Vocês podem procurar na internet, escrever Fábio Falcão, CIDES, ou então no Google Play, nos aplicativos, você pode dar CIDES,
que vai encontrar lá. E a vantagem dele, eu fiz um teste, eu não explorei, mas eu fiz um teste, peguei um trecho de dissertação, coloquei, e aí depois você pode marcar, copiar, e aí você pode colar em outra plataforma. Na medida em que você pode copiar, você pode, em vez de digitar, ele pode copiar a página inteira, entendeu? Só que, assim, quando você vai fazer uma compilação, você pode pegar trechos e ele deixa você marcar só o trecho que você quer. Mas eu acredito que existam outros aplicativos. Hoje em dia, com a tecnologia, deve ter... Eu ouvi falar, não sei se o Fotos também faz isso, é uma coisa de vocês investigarem. Sim. Mais alguma pergunta para Simone, gente? A Lourdes até parece que voltou. Não é porque ela tinha levantado a mão. Tá. Tudo bem. Pois é, eu acho que, de uma maneira geral, vocês acho que contemplou alguma, né, já. É verdade. Sim. Cumpriu totalmente o objetivo, né? Eu gostaria... Hein, Esther, podemos fechar o nosso... Sim, por favor. Né? Porque, inclusive, eu acredito que a Simone esteja extenuada, né? Porque enfrentar um grupo desconhecido e perguntador e curioso, não é isso? Mas... Na verdade eu não estou, não. Eu ficaria mais tempo. Eu estou só um pouco ligada porque meu netinho vai já dormir e aqui eu acendi as luzes, estou falando alto. Sei. E aí dá uma interferência aqui na dinâmica do neném. Mas fora isso, eu adoraria ficar mais tempo. Mas, olha, quero te agradecer demais e vou passar a palavra para a Esther em seguida, porque foi muito prazeroso, exatamente conforme é o seu livro. É um livro entremeado, é leve, a Cláudia já tinha dito isso, é leve, entremeada de coisas engraçadas, que parece até piada, mas são piadas verdadeiras, não é isso? Verdade. O dia a dia que a gente enfrenta, né? É verdade. Em relação aos trabalhos. Simone, mais uma vez, parabéns e muito obrigada pela sua disponibilidade. Vou passar a palavra para a Esther. Parabéns à Cláudia também e ao Wilson, que foram os que tomaram a iniciativa desse convite, não é isso, Cláudia? Obrigada. Parabéns. Obrigada, Simone. Um prazer, viu, ter você aqui para mim, pessoalmente, foi. E muito obrigada mesmo. Valeu demais para mim. Bem, pessoal, Simone, gostaria muito de te agradecer. Como eu te disse no início, né, desse encontro, você já faz parte das nossas vidas, agora, com certeza, nós fazemos parte da sua. Com certeza, né? Com certeza. Então, agradeço muito e que os seus netos, sua família esteja bem, que a mudança, né, que dê tudo certo e que você tenha aí muitas e muitas e muitas noites com seus netos embalados aí na poesia. Não deixe de produzir, compartilhe conosco. As nossas mídias sociais estão à sua disposição. Quando você tiver uma produção ou essas produções, que é muito que você já tem, nós também estamos à sua disposição. Agradecemos o carinho, a sua atenção. Queria agradecer os alunos da disciplina de seminário de dissertação, porque eles também mergulharam muito no seu livro, nas discussões, aceitaram o desafio, e a Cláudia e o Wilson, né, fazendo o convite. É muito diferente a gente ler o livro e ler o livro pela pessoa que produziu o livro. Então, é uma riqueza muito grande, e, como a gente sempre diz, nós somos uma faculdade pequena, mas nós somos enormes pelo volume de pessoas, os alunos egressos, Edu, tem muito aluno aqui que é egresso, que já passou pelo bicho-papão, que quer enfrentar o bicho-papão do doutorado, está esperando a gente ter uma nota boa para a gente trazer o doutorado. Então, assim, nós somos muito grandes pelos amigos que temos e pelas pessoas que a gente conquista.
E eu queria agradecer a professora Celeste, os professores do mestrado, os convidados, né, os convidados de todos nós, os alunos, e o professor Samuel, né, o Geraldo, diretor da Escola Técnica Gerencial, o professor Samuel, estamos sempre juntos. Então, é uma tarde muito proveitosa, muito feliz, e você realmente contribuiu, né, com o fechamento do dia de hoje. Hoje é o nosso dia de mestrado, ele acontece todos os sábados, e nós estamos fechando muito felizes. Muito bem, Muito maravilha. obrigada. Eu também, assim, agradeço, assim, a dedicação de vocês e ter adotado o meu livro, né, Dissertação da Bicho-Papão. Fico feliz em saber que ele está sendo útil, que ele está tendo ressonância em vocês, e eu só tenho a dizer, falar da minha alegria de poder estar falando sobre ele, e queria abraçar todos vocês de uma forma, assim, online, né, assim, não posso, hoje em dia a gente tem distância mesmo, mas, assim, abraço a todos, agradeço, e convido para vocês me conhecerem minhas outras obras na Amazon, Simone Pessoa, na Amazon, que eu acredito que tem algumas coisas interessantes que possam ser úteis, não só no trabalho de vocês, na academia, como pessoalmente com netos. Tem muito livro infantil lá, sobre a pandemia, tem Diário de uma Menina na Pandemia, tem o Corona, o Monstrinho Pula-Pula, tem muita coisa lá, porque eu acabei enveredando pela área literária. Mas, enfim, agradeço e fico feliz de ter contribuído de alguma forma para vocês. Muito obrigada. Esther, só falar para a Simone que nós temos aí, além do Samuel, o professor Vanderlei Ramalho, que é um importante incentivador de livros, viu? Maravilha, maravilha. Muito bom. Eu vou livros físicos, viu, Simone? Ótimo. Eu disponho de livro físico, eu disponho do Armadilhas Empresariais, eu disponho do Entre o Rumor e o Silêncio, e eu disponho esse que foi premiado agora, esse prêmio nacional, que é Batizada pelo Sol, que são contos como se uma praça estivesse falando para as pessoas. E livros infantis eu tenho alguns, mas por e-mail, pela internet, e-book, eu tenho muitos mesmo. Tá lá para vocês me darem essa gratidão, vamos dizer assim, esse prazer, essa satisfação de conhecer um pouco da minha obra literária também. Que bom. A gente cresce com isso. Pessoal, então, muito obrigada. Esperamos vocês no próximo encontro. Segunda-feira, né, professora? Segunda-feira à noite, não é isso? Vou sair, viu, gente? Tá bom, Simone? Ok. Segunda-feira, né, professora Esther? Sim. Obrigado, Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado, Cláudia. Obrigada, viu? Forte abraço. Parabéns. Um abraço a todo mundo aí, gente. Obrigada. Abraço, Obrigada, mestre fresquinho. Exatamente.